América pré-histórica, 30 milhões de anos atrás, no início do Oligoceno. A Terra resfriava, e à medida que a temperatura caía, a paisagem começava a mudar. Na região onde atualmente ficam Nebraska, Wyoming e Dakota do Sul, florestas tropicais deram vez a um ambiente radicalmente diferente. Com o desaparecimento das florestas, os animais tiveram de se adaptar a um mundo muito mais perigoso, com espaços abertos e sem lugar para se esconder. Neste mundo, só havia uma forma de sobreviver: correr para se salvar. Camelos e cavalos se adaptaram ao campo aberto. E a única forma de escapar dos predadores era sendo veloz. Com a evolução das presas, os predadores também tiveram de mudar. Nesta corrida, somente os mais velozes e mais fortes não passavam fome. Havia falsos dentes de sabre, criaturas semelhantes aos felinos, capazes de matar com uma mordida. E o temível hienodonte, com suas mandíbulas letais. Outro animal habitava a região. Os cientistas o chamam de entelodonte. Com mais de 1 metro de largura e pesando 270 quilos, o entelodonte era o principal predador do Oligoceno. O entelodonte era um animal muito feio, que somente a mãe poderia amar. Se você fosse um animal qualquer e visse uma dessas coisas, acho que iria na direção oposta. Os paleontólogos sempre encararam o poder do entelodonte com reverência. Mas seu comportamento é um dos maiores enigmas da evolução. Ele seria de fato um caçador? Ou apenas usava o corpo robusto para se proteger de outros predadores? Com todo esse poder para morder e mastigar, era bom ficar longe da boca dessa fera. Olhe só, veja o tamanho do crânio, veja todos esses dentes. Não existe outro animal como este. O termo entelodonte significa dentes perfeitos. Seus dentes tinham um sistema perfeito, o que dava a essa criatura uma mordida feroz. O poder da mordida vinha de 2 grandes ossos malares que alavancavam os músculos, movimentando as mandíbulas mais letais de seu tempo. Elas abriam 90 graus e eram mais fortes que as de um hipopótamo ou um crocodilo. Essa fera foi projetada para morder. Mas o que comia e por que continua sendo mistério. Entelodonte não possui parentes modernos. Por isso, é mais difícil para um paleontólogo imaginar como eles viviam. O que um animal com um dente tão grande comia? O que ele fazia? Fósseis de entelodonte chamaram a atenção de cientistas pela primeira vez nos anos 1850. Eles concluíram que era uma criatura semelhante ao urso, mas ranhuras nos dentes indicavam que entelodontes escavavam raízes de plantas. Isso significava que eles literalmente comiam como porcos. Atualmente, a análise científica confirmou que o parente mais próximo do entelodonte é o porco. Mas embora ele tenha características de porco, cientistas tentam colocá-lo em uma categoria própria. Em muitos aspectos, são parecidos com porcos, mas também são parecidos com ursos, são parecidos com hienas. Ninguém pensou muito nesses animais antes, e nenhum animal vivo pode ser comparado diretamente ao entelodonte. O estilo de vida dos entelodontes apresenta questões difíceis aos paleontólogos.
Uma nova geração de cientistas estuda o entelodonte para determinar por que esse animal herbívoro tinha dentes de carnívoro. O entelodonte possuía 4 tipos de dentes: caninos, incisivos, premolares e molares no fundo. Os molares no fundo eram ideais para mastigar a vegetação. Mas é difícil imaginar que os entelodontes precisariam de caninos e incisivos tão letais somente para morder plantas. Em 1993, uma descoberta mostrou que entelodontes comiam muito mais do que raízes de plantas. Temos um conjunto de vértebras aqui e a espinha é evidente. Durante mais de 15 anos, esse sítio em Dakota do Sul forneceu aos paleontólogos inúmeros fósseis de animais contemporâneos do entelodonte. E aqui está, saindo pela primeira vez em 33 milhões de anos. 30 milhões de anos atrás, esse lugar era uma fonte de água, repleto de rinocerontes, camelos e cavalos primitivos. Temos algumas costelas. Cientistas também encontraram uma das maiores coleções de ossos de entelodonte na história da América do Norte. A quantidade era tão grande que o local foi chamado de o Grande Poço dos Porcos. Caçadores de fósseis também encontraram o equivalente pré-histórico de impressões digitais, marcas de dentes de entelodontes em ossos dos maiores e mais velozes animais da época. Aqui temos marcas de mordidas ao longo da margem dorsal do crânio deste rinoceronte. O que poderia ter feito essas marcas? Se pegarmos o crânio de um entelodonte, vemos que os premolares são bem espaçados. E se colocarmos isso aqui, vejam só, correspondem muito bem. O que mostra que este animal é pelo menos um ótimo candidato a ter mordido a cabeça desse rinoceronte. A escavação revelou evidências de que os entelodontes não comiam apenas plantas, indicando que eram bem diferentes dos porcos modernos e mais parecidos com os predadores pré-históricos. Se olharmos a frente da boca de um entelodonte, vemos que tem uma mordida muito forte, que entrelaça. Os dentes se fecham assim. As pontas dos dentes não se tocam, por isso não eram usados para cortar vegetação. Além de entrelaçados, os dentes eram levemente inclinados para frente, dando ao animal a capacidade de prender e puxar, uma característica desnecessária aos herbívoros, mas necessária aos carnívoros. Os incisivos e caninos eram capazes de arrancar a carne de uma carcaça. Mas a dentição não é o único motivo que leva os paleontólogos a acreditarem que o entelodonte era um carnívoro. No Wyoming, cientistas descobrem cada vez mais ossos com a marca característica das mandíbulas desse animal.